Indaiatuba, para muita gente, é um verdadeiro modelo de cidade. Um lugar que não cansa de brilhar nos rankings e na mídia. Mas, e se esse brilho todo esconder algumas rachaduras bem profundas? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no lado oculto do sucesso de Indaiatuba para tentar entender a que custo ele foi construído. Olha, por décadas, Indaiatuba vem construindo uma reputação que é quase impecável. É impressionante. Ano após ano, a cidade está lá no topo das listas, sempre celebrada como um dos melhores lugares para se viver no Brasil. É uma imagem de sucesso que parece, assim, inquestionável. E essa fama não vem do nada. A cidade é, de fato, uma referência em segurança pública e tem uma gestão fiscal que é muito elogiada, tida como exemplar. Na prática, é a grande vitrine da boa administração, um caso de estudo para o resto do país. Só que, e se essa vitrine, tão perfeita, esconder algumas coisas? É exatamente aqui que a história começa a ficar um pouco mais complexa. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é esta: a que custo toda essa eficiência é realmente construída? Porque, por trás da fachada de cidade modelo, Indaiatuba também se tornou, com o tempo, palco de escândalos recorrentes. E é aqui que o paradoxo se instala. Como é que um lugar tão bem-sucedido pode conviver com tantas denúncias graves? Para a gente começar a entender esse cenário, é preciso olhar para uma figura que dominou a política local por mais de 20 anos, Reinaldo Nogueira. Prefeito por 4 mandatos, ele é visto por muitos como um político carismático, eficiente. Mas essa mesma carreira é marcada por um longo histórico de acusações. E olha, não estamos falando de acusações pequenas, não. O Ministério Público denunciou por um suposto esquema de propina que envolvia nada menos que 13 lotes, alguns deles recebidos em nome de laranjas. A situação ficou tão séria que ele chegou a ser preso preventivamente 2 vezes, em 2015 e 2016, por suspeitas de fraudar licitações. Agora, o mais impressionante de tudo é que nada disso pareceu abalar o capital político dele. Mesmo depois de tudo isso, em 2020, ele foi nomeado para um cargo importante no governo estadual. Fica a pergunta no ar: como isso é possível? Mas a análise da fonte sugere que o caso do Nogueira não é um fato isolado. Na verdade, ele parece ser parte de um padrão, sabe? Um padrão que se repete em diferentes áreas e também em diferentes gestões, o que indica um problema mais sistêmico. Na gestão atual, por exemplo, um grande contrato de comunicação institucional entrou na mira dos órgãos de controle. Um serviço que deveria promover a cidade, mas que no fim das contas acabou gerando sérios questionamentos. A gente está falando de um valor de 3,5 milhões de reais. E o Tribunal de Contas do Estado, o TSE, foi bem categórico. Jogou o contrato como irregular, um sinal de alerta claríssimo para a administração. As falhas que o TSE apontou são até clássicas. Faltou pesquisa de preços, as justificativas para o gasto eram frágeis, mas o que realmente chama atenção é o que aconteceu depois. Ou melhor, o que não aconteceu. A prefeitura simplesmente manteve o contrato, nenhuma penalidade foi aplicada. E a oposição política na Câmara, que deveria fiscalizar, silêncio total. E esse padrão parece se repetir em outro setor que é vital para a cidade: o transporte público. A empresa Sansetur começou a operar com um contrato emergencial, que, por definição, deveria ser temporário, mas que foi sendo renovado várias e várias vezes, sem licitação. E aqui o padrão fica ainda mais claro. Contratos emergenciais, que são uma exceção, viraram a regra. Os subsídios públicos para a empresa só aumentaram. O próprio TCE alertou para o risco de favorecimento. E a resposta da Câmara Municipal? Nenhuma CPI, nenhuma investigação. Mais uma vez, o silêncio. E essa mesma lógica parece se aplicar até em órgãos que são considerados super eficientes, como o SAE, o Serviço de Água e Esgotos. Pelo visto, nem a competência técnica parece ser suficiente para evitar irregularidades em contratos. Lá no SAE, o TCE, de novo, apontou irregularidades, desta vez em contratos para uma estação de esgoto. Eram aditivos que levantaram suspeitas de direcionamento. E o resultado? Bom, o mesmo padrão. Nenhum gestor foi responsabilizado publicamente. A conta chega, mas a responsabilidade parece que não. O nosso último exemplo vem de um setor onde a confiança deveria ser tudo: a saúde. Aqui, as denúncias apontam para esquemas de terceirização fraudulenta e até precarização das condições de trabalho. Uma empresa de home care foi processada por terceirização fraudulenta. O caso foi resolvido com uma multa, sim, mas sem uma investigação aprofundada para descobrir quem contratou e por quê.
Nenhum secretário de saúde foi formalmente citado. No fim, a responsabilidade parece que simplesmente some dentro do sistema. Diante de tudo isso, a grande questão que fica é: como é que esse padrão se repete tanto numa cidade tão bem avaliada? A resposta, segundo a análise que a gente está vendo, está em uma poderosa estrutura política que parece garantir o silêncio. A pergunta é direta e mais do que necessária. Qual é o papel do poder legislativo municipal nisso tudo? Onde estão os vereadores, cuja principal função é justamente fiscalizar o executivo? A conclusão da fonte é dura. Diz que, historicamente, a Câmara de Vereadores parece atuar muito mais para garantir a estabilidade do executivo do que para fiscalizá-lo de fato. Momentos de investigação real são raríssimos, quase inexistentes. E isso nos leva a um conceito que parece amarrar todos esses casos: a chamada blindagem política. É como se fosse o fio condutor de toda essa história. Uma espécie de proteção mútua que impede a responsabilização e permite que o paradoxo continue. Uma cidade eficiente, onde a impunidade também parece prosperar. Bom, chegamos então à questão final. O que tudo isso quer dizer? Qual é de verdade o custo do sucesso de Indaiatuba? No fim das contas, o que a gente tem são as duas faces da mesma moeda. De um lado, o lado brilhante que todo mundo conhece e aplaude, a eficiência técnica, as obras que a gente vê na rua, os ótimos rankings de qualidade de vida. Do outro, o lado oculto que esta análise revela: baixa transparência, suspeitas de favorecimento e uma aparente impunidade política. E esta análise termina não como uma resposta, mas com a mesma pergunta do início, só que agora com um peso muito maior. É uma reflexão para todo mundo que se orgulha, e com razão, da cidade. Se Indaiatuba oferece uma qualidade de vida exemplar, é fundamental perguntar a que custo político e institucional isso está acontecendo.